Vamos então à divisão. Dividindo com números naturais. Vovó Inês comprou 3 caixas de bombons. E ela deseja dividi-los igualmente com seus 9 netos. Em cada caixa há 27 bombons. Como ela deverá fazer a divisão? De tal forma que cada netinho receba a mesma quantidade de bombons. Bom, primeiro ela deverá descobrir quantos bombons tem no total. Ela tem 3 caixas. Cada caixa tem 27 bombons. 27 vezes 3, 81. Agora que ela já sabe que ela tem 81 bombons, ela vai dividir esses 81 bombons por 9. Então ela faz 81 dividido por 9 dá 9, vezes 9, 81. 81 menos 81, 0. Ou 81 para 81, 0. Portanto, ela deverá dar 9 bombons a cada neto. Cada neto vai receber 9 bombons. Cada posição da divisão feita anteriormente possui um nome específico, como mostrado a seguir. Então veja bem, o 81 é o dividendo, que eu vou representar por D maiúsculo. O 9, esse 9 aqui, ó, é o divisor, que eu vou representar por D minúsculo. Esse 9 aqui, ó, é o resultado da divisão, que nós chamamos de quociente, que eu vou representar por Q maiúsculo. E esse 0 aqui, ó, é o que sobrou, é o que restou da divisão. É o resto, que eu vou chamar de R maiúsculo. Então, numa divisão, nós temos dividendo, divisor, quociente e resto. Ok? Divisão exata. O que é uma divisão exata? Dados dois números A e B, que pertencem ao conjunto dos números naturais, A e B, portanto, são naturais, com B diferente de 0, daqui a pouco nós vamos falar por que o B tem que ser necessariamente diferente de 0, define-se como divisão exata de A por B se existe um único número C, também natural, C pertence a N, tal que A é igual a B
vezes C. Ou seja, se o resto é nulo, toda vez que o resto de uma divisão for nulo, for igual a zero, a divisão é exata. Nós falamos que a divisão é exata. Vamos dar um exemplo numérico para isso ficar bem claro. Veja bem. 48 dividido por 16 dá 3. 3 vezes 16, 48. E o resto é zero. Então veja, o R é igual a zero. Estamos então diante de uma divisão exata. Ok? Agora, nem toda divisão é exata. Veja que a divisão da vovó Inês foi exata. 9 bombons para cada neto. Essa divisão aqui também foi exata. E quando a divisão não for exata? É o que nós vamos ver agora. Divisão não exata. Se a divisão é não exata, o quociente é aproximado. Então, se efetuarmos 13 dividido por 6, observaremos que não existe um número natural, um número que pertence ao conjunto dos números naturais, que faça com que essa divisão seja exata. Por quê? Porque o resto é diferente de zero. Veja só. 13 dividido por 6 dá 2. É o que aproxima mais. 2 vezes 6, 12. Para 13, 1. Então, se eu vou dividir 13 por 6, vai dar 2. E vai sobrar 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Ok? O resto é igual a 1. Então, a divisão não é exata. O quociente é aproximado. Veja. 2 vezes 6, mais 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Identificando os elementos da divisão, nós temos o seguinte. Olha só. Dividendo, divisor, resto e quociente. Né? Então, o dividendo é 13. O divisor, nesse exemplo aqui, é 6. O quociente é 2 e o resto, 1. Portanto, nós podemos observar uma relação muito importante na divisão que nós não podemos esquecer mais. O divisor vezes o quociente mais o resto é igual ao dividendo. Repetindo, o divisor vezes o quociente mais o resto é igual ao dividendo, conforme nós podemos observar aqui. Algumas informações importantes a respeito da divisão. Muito importantes. O divisor deve ser sempre diferente de zero. D diferente de zero. Então, o número que vem aqui, ó,
ele sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Vamos guardar isto e não esquecer nunca mais. Não existe divisão por zero. Ok? Se o dividendo é igual a zero e o divisor é diferente de zero, então o quociente é igual a zero. Zero dividido por qualquer número natural vai dar como resultado zero. Então veja bem, a divisão por zero, o divisor zero não existe, não pode. Agora o dividendo, ele pode ser igual a zero. Por exemplo, 0 dividido por 5 é zero, olha lá, quociente zero. 0 dividido por 1000 é zero. Ok? Se o dividendo for igual ao divisor, então o quociente, que é o resultado da divisão, vai ser igual a 1. 10 dividido por 10 dá 1. 50 dividido por 50 é 1. Então, toda vez que o divisor for igual ao dividendo, o quociente é 1. Tranquilo, né? Se o dividendo for igual a zero e o divisor for igual a 1, vai dar zero, né? 0 dividido por 1 vai dar zero. Então, o quociente é igual ao divisor. Né? O quociente é zero e o dividendo... Ao divisor, não. Ao dividendo. Vamos repetir, então. Se o dividendo for igual a zero e o divisor for igual a 1, então vai dar 0 dividido por 1, que é zero. O quociente, o resultado é zero. Então ele vai ser igual ao dividendo, que também é zero. Então toda vez que o dividendo for igual a zero e o divisor for igual a 1, o quociente vai ser igual ao dividendo. Tranquilo para entender, né? Não tem dificuldade. Na divisão não exata, aquela em que o resto é diferente de zero, o resto sempre será menor que o divisor. Olha lá. Tá vendo? Aqui o divisor é 6 e o resto é 1. Então, sempre numa divisão não exata, o resto vai ser menor do que o divisor. Certinho? No próximo tópico, nós vamos exercitar, né, para fixar o aprendizado.